Povo bonito do Senhor, povo santo. Eu gosto de falar isso para você lembrar que você é separado, que você precisa buscar uma vida de santidade, porque o Senhor é santo e a gente quer se parecer com Ele. Então é uma boa forma, né, de a gente viver. É uma forma saudável de viver. Shalom. Que a paz do Senhor realmente esteja na sua vida, no seu coração. Hoje eu quero continuar falando para você a respeito daquilo que eu tenho aprendido com o apóstolo Coraiola no seu livro Além dos Dois Altares. E nós lemos ontem no primeiro livro de Samuel, o que o Senhor falou sobre Samuel e sobre Eli também. Eu vou ler de novo, 1 Samuel 3, 1 a 4. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Eterno se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca do Eterno. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe ele: Eis-me aqui. Então, eu espero que você tenha meditado nesse texto que fala que antes que a lâmpada se apagasse, estavam acontecendo muitos problemas em Israel, problemas morais, espirituais. Israel estava vivendo um tempo muito difícil. Samuel é aquele filho de Ana que Ana consagrou ao Senhor, por isso ele foi morar lá no tabernáculo e servia Eli, que era o sacerdote do momento, e seus filhos também. Os filhos do sacerdote eram, portanto, sacerdotes também. Então, você deve ter prestado atenção naquilo que nós falamos antes, que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo, que era o tabernáculo, porque tinham lâmpadas que se mantinham acesas em todo o tempo, e assim precisavam permanecer. Então, antes que elas se apagassem, o Senhor chamou Samuel. Eu espero que você seja uma pessoa também que tenha alguma característica, algum atributo de Samuel, que não deixa a chama apagar e que incentiva outros a manterem as suas chamas, o seu fogo aceso, que mantenha sempre o azeite sobre sua cabeça, a unção, que não saia da posição que o Senhor lhe colocou. Mas hoje eu quero continuar pensando sobre isso e pensar em algumas características que o sacerdote Eli vinha apresentando. Porque isso explica o porquê que as lâmpadas estavam se apagando. Por que as lâmpadas do santuário, que tinham que ficar acesas permanentemente, estavam se apagando? Então, nós vamos ver aqui que ele passou por muitos problemas. E o Coraiola diz que todo crente pode passar pelo que o sacerdote Eli passou. E ver o fogo apagar. Corremos esse risco, então temos que vigiar. Isso não aconteceu só no passado, não. Isso continua acontecendo. Para isso acontecer, então basta que nós deixemos acontecer o que aconteceu com Eli. E o que aconteceu com Eli? Eli ficou cego, velho, cansado
e gordo. Isso pode acontecer com qualquer um que abandona a intimidade com o Senhor e passa a viver uma vida de religiosidade, de acomodação e esfriamento espiritual. Prestou atenção? A Bíblia vai dizer no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 15, olha só. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Aí aconteceu que Israel foi por uma guerra com os filisteus. E os filhos de Eli, que eram sacerdotes, também foram, porque eles precisavam acompanhar o exército de Israel. E também, para o alojamento deles lá no campo de batalha, eles levaram a arca, que representava a presença do Senhor. E aí, durante a guerra, vem um mensageiro para trazer uma notícia para Eli. Isso está no verso 18. E sucedeu que, fazendo ele, o mensageiro, menção da arca do Eterno, na verdade, a mensagem está no verso 16 e 17. Ele então veio para dizer, principalmente no verso 17, que Israel perdeu a guerra. E Israel fugiu dos filisteus. E que houve uma grande batalha e um grande abatimento em Israel. E diz que os filhos dele morreram, os filhos de Eli morreram. E que os filisteus levaram a arca do Senhor. Aí vamos ler o 18 agora. E sucedeu que, fazendo o mensageiro menção da arca do Eterno, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha julgado Israel durante 40 anos. Então, quando ele recebe essa triste notícia, era muita tragédia. Israel fugiu dos filisteus, Israel perdeu a batalha, os seus filhos morreram e a arca foi tomada. Quando ele ouviu a notícia sobre a arca, porque a arca representava tudo para Israel. E se os filisteus tomaram a arca, eles estavam numa situação muito difícil. Então ele viu o fim, e ali ele levou tantos sustos, ficou tão desesperado, e ele muito pesado. Quando a Bíblia fala que alguém é gordo, quer dizer obeso. Aí ele caiu e quebrou o pescoço e ali morreu. Então, olha só, ele então estava cego, velho, cansado e gordo, e tinha mais coisas. Se você ler, por exemplo, no capítulo 3 de 1 Samuel, você vai ver, na verdade no 2, vai ver o comportamento dos filhos de Eli, como que eles lidavam com o sacrifício. Eles pegavam o sacrifício antes mesmo de assar a carne, vinha um moço deles e pegava a carne para eles. E não era assim que devia ser feito. E ele não chamava a atenção dos filhos, ele não consertava esses erros, e por isso o Senhor estava muito triste. Então, vamos ver o que seria então um crente cego. Vamos lá. Isso não acontece só com ele, não, pode acontecer conosco. Quem é o crente cego? Para o Coraiola aqui. É aquele que não consegue mais ver as coisas espirituais. Foi acometido de cegueira espiritual, só consegue ver o natural e não tem mais a percepção do invisível e sobrenatural. Lembro-me até hoje, quando pela primeira vez vi um anjo,
Não sou eu, não, eu estou lendo o que o Coraiola escreveu. O apóstolo Coraiola, lá de Palmas, no Tocantins. Então, quando ele viu um anjo pela primeira vez, ele estava no sul do Pará. Quando de olhos fechados, eu conseguia ver algo voando em uma velocidade impressionante. E quando passou por cima de minha cabeça, abri os olhos e continuei vendo. Era um anjo. A partir daquele momento, entrei em uma nova dimensão que nunca mais fui o mesmo. Eita, que coisa maravilhosa! Nesse momento, se você quer visão aberta, faça esta oração. Então, olha o que nós podemos orar. Cegueires, ele diz assim: põe as suas mãos nos olhos e diga comigo: cegueira espiritual, saia da minha vida agora em nome de Yeshua, pois declaro que os meus olhos espirituais a partir de hoje se abrem para nunca mais fecharem, em nome de Yeshua. Querido Pai, nós também queremos, se estamos cegos, nós queremos perder a cegueira. Cegueira maligna, cegueira espiritual. Se você está em alguém que me ouve, se está em mim, você sai agora, em nome de Yeshua de Nazaré. Porque a partir de hoje nós queremos enxergar o sobrenatural do Senhor. Nós queremos ter as nossas lâmpadas acesas, nós queremos manter o fogo aceso, nós queremos manter a alegria da presença do Senhor. Portanto, sejam abertos os nossos olhos para verem o sobrenatural do Eterno. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então na paz dele e peça a ele que abra mesmo os seus olhos. Vamos abrir os olhos para nós vermos a obra do Eterno, vermos o reino do Eterno. Que seja assim, para a glória dele. Grande abraço e até amanhã, no nome dele. Amém.